Vamos abrir nossas Bíblias. Êxodo, capítulo 36, do verso 5 até o verso 7. Êxodo, capítulo 36, do verso 5 até o verso 7. E falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para oferta alçada no santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha um material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Amém. Amém. Bom, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus nos versículos que nós acabamos de ler. Não vamos fazer aqui talvez uma mensagem positiva, mas ter uma pequena reflexão, dessa palavra maravilhosa que aqui em Êxodo nos fala. Para mim, eu vejo esse texto aqui como comparação dos nossos dias atuais, do nosso tempo, desde que nós entendemos por gente, sabemos o que é bom, o que é ruim. É algo notório em que a gente chega até um certo ponto de dizer: parece um milagre, A disposição do povo israelita ali no tabernáculo, na construção do tabernáculo, aquela disposição em ofertar aquilo que eles podiam dar, podiam oferecer. E olhando para o quadro do povo daquela época, irmãos, a gente vai analisar muito bem que, no sentido financeiro, material, aquele povo não tinha tanta coisa assim, não tinham tanta fartura, vamos dizer assim. Se a gente for comparar os nossos dias de hoje, no estado financeiro, hoje, pelo menos na nossa região, no nosso país, de uma forma mediana, de uma forma meio que geral, não em pontos isolados, as pessoas estão bem financeiramente. Porque naquela época, eles não tinham o privilégio de ir na loja comprar uma roupa nova. Naquela época, não tinha celular, não tinha internet, não tinha um carro para andar. O poder aquisitivo financeiro daquela época era muito mais baixo do que aquilo que nós vivenciamos e vivemos hoje. Mas, no entanto, nós não estamos querendo relatar aquilo que figura uma imagem, uma aparência financeira, mas uma intenção interior do povo. Ainda que eles vivessem numa situação financeira pouco favorável, eles tinham total vontade, interesse e desejo de dar o que eles podiam dar. E não estamos falando de valores, estamos falando de conscientização daquilo que eles queriam fazer, algo que eles poderiam fazer a Deus e não aos homens. E quando a gente lê aqui no versículo 5, aqueles que estavam fazendo a obra, eles chegaram para Moisés dizendo: olha, Moisés, tem muita coisa aqui, e aquilo que já tem no presente é algo que está praticamente sobrando. O povo já ofertou muito mais daquilo que nós precisamos para construir o tabernáculo. Aquilo que Deus tinha ordenado. E Moisés faz uma coisa que dá para ficar um pouco meio que espantado, Moisés manda anunciar, manda publicar ali no povo, para que ninguém mais ofertasse para a construção do tabernáculo. E uma coisa que nos chama muita atenção mais ainda é que no final do versículo 6 ele fala assim: assim o povo foi
proibido. Proibido de trazer mais. Irmãos, muita dificuldade a gente conseguir, ou até mesmo em nós mesmos, conscientizar de que nós somos o povo de Deus. Não sei se os irmãos já viram, esqueci agora, um letreiro no Lameiro, né, que o pessoal gosta muito de colocar, apesar de às vezes não ser, né, mas coloca: não sou filho do mundo, mas sou filho do Pai. Acho que é uma coisa assim, né? Filho do dono. Oi? Filho do dono. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Isso. Seria a mesma coisa, né? Quase, né? Deus é o dono do mundo. Ou não é? Criador. Então, irmãos, o que acontece? Nós somos uma família, somos um povo que temos um Pai que é dono de tudo. Por que criar essa mentalidade de escassez? Nós estamos pregando aqui o Evangelho da Prosperidade, jamais. Mas podemos deixar de falar também daquilo que Deus pode fazer em prol daquilo que é designado para o crescimento da sua obra, para a divulgação da tua palavra. Tudo tem um propósito, tem um desígnio, tem um destino. Eu usar as coisas materiais simplesmente, objetivamente, apenas para o meu ego, para o meu desejo, isso é errado. Mas se eu tenho um princípio de que aquilo que Deus faz na minha vida e eu posso contribuir para aquilo que é o propósito de Deus na vida do homem, que é alcançar almas, né? É uma relação de Deus com o homem, isso é benéfico. Isso é bondade de Deus, isso é bênção de Deus. E quando a gente observa, irmãos, ali Moisés manda o povo parar de ofertar, proíbe, não vai mais ofertar, enquanto que às vezes nos nossos dias, às vezes é preciso implorar, né, para que as pessoas possam contribuir, possam ofertar. E às vezes a gente, quando fala assim oferta, a gente fala apenas mencionando, direcionando a nossa mente, nosso foco apenas em coisas materiais. Também não pode ser excluído as coisas materiais, mas o que fala em ofertar é aquilo que nós podemos dar de dentro para fora. E nós vamos ver algumas situações na Bíblia em que algumas pessoas quiseram ofertar, mas de maneira errada, né, de maneira sutil. Quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, falando de Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade e foram e venderam essa propriedade. E Ananias foi primeiro, depois Safira, né? E lançou seu dinheiro aos pés dos apóstolos. Só que tem um porém. Ananias, ele ocultou parte daquilo que tinha vendido, como que fosse o valor total. Como que se fosse o valor total. Se a gente for analisar, os irmãos quiserem conferir no capítulo 5 de Atos, nós vamos ver o relato ali que Ananias, ele não era obrigado a fazer a doação total, mas ele teria que expor o quanto ele estava ofertando. Só que a gente dá a entender que ele queria mostrar algo que não era. Vender por um valor e dizer que estava dando tudo e retendo parte. E quando a gente vai, irmãos, para o sentido da nossa relação para com Deus, quando se fala de reserva, é aquilo que nós podemos oferecer e que é benéfico para o reino de Deus, e nós queremos reter para o que eu poderia falar? Para atender o meu desejo e dizer que eu estou dando tudo, né? Enquanto eu estou reservando a maior parte para mim. E Ananias e Safira, eles quiseram fazer o que muitos estavam fazendo ali, mas fizeram de forma errada.
Agora, se a gente for analisar em outro ponto de alguém que ofertou para Deus, mas de forma correta e de dentro para fora, não aquilo que queria parecer, nós podemos ver o exemplo da viúva pobre, que ela ofertou o quê? 30 moedas de prata? 100? Hã? Tudo que tinha. Tudo que tinha. O que ela tinha ali naquele momento ali que ela ofertou? Azeite. A viúva pobre. Uma moeda. A né? moeda. Moeda. O significado do valor financeiro daquela moeda ali era que muito pequeno. Mas o Senhor Jesus disse ali, esta deu mais do que todos que estão aqui. Ó. Ele falou em público, vocês deram menos do que essa viúva aqui pobre. Porque ela deu tudo que tinha, ela deu sem reserva. Isso não quer dizer, irmãos, às vezes a gente confunde as coisas. É o que estava dentro do coração dela. E muitas das vezes o que está dentro do nosso coração, nós não podemos negar a voz do Espírito. E aquela viúva que ela deu, financeiramente não significava nada. Mas a atitude que ela teve de ofertar ali foi grandiosa. E me fez lembrar de um fato que o irmão contou uma vez. Uma menina ligou para ele e que ia depositar um dinheiro na conta dele. E era uma oferta para a obra missionária. E ela falou o valor que ela estava ofertando, que ela foi no banco e depositou o dinheiro, 50 centavos. 50 centavos. E eu falei para esse irmão, creio eu que é uma das maiores ofertas, porque ela deu o que ela podia dar. Aquilo que estava no seu coração, aquilo que estava à sua altura, aquilo que estava ao seu alcance, porque não é a quantidade, mas é a qualidade de quem está ofertando. Né? É o que Deus está olhando, não é a quantidade, mas a qualidade daquilo de quem está ofertando. E a gente observa, irmãos, que uma coisa, como nós dissemos, né, no início, sobre a questão da escassez, veja bem o que diz o Senhor Jesus lá em capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, correrão de dentro de si. Quem crê em mim, rios de água jorrarão, né, de dentro para fora. Então o que o Senhor Jesus está dizendo? Não é o que está à vista dos homens que é o que tem mais valor, mas aquilo que está de dentro, jorrando para fora, é isso que importa. É isso que é o valor. Se a gente for olhar na parte financeira, a gente vai ver muitos relatos, não poucos, mas muitos relatos de pessoas que ofertaram a Deus. Mas também nós vamos ver de pessoas que quiseram ofertar a Deus e Deus recusou sua oferta, como o povo de Israel estava oferecendo sacrifícios de animais a Deus e Deus recusou, que não estava agradando aquelas ofertas, porque o povo estava ofertando o quê? Sobra. Estava ofertando o quê? Produto de má qualidade, né? Para quem? Para o Criador, para o Pai, para o Senhor Salvador, para aquele que pode, aquele que provê todas as coisas, aquele que deu água no deserto, aonde não tinha fonte de água, aquele que proveu alimento para o povo de Israel. E agora o povo, mesmo na abastança que eles tinham, estavam dando animais aleijados, oferecendo a Deus. E Deus recusou a sua oferta. Não é pelo aquilo que nós vemos, mas pela intenção que nós oferecemos. Uma vez um irmão foi pregar numa certa localidade e aí ele ficou hospedado na casa de um outro irmão. E esse outro irmão começou a relatar então para esse irmão, né, que foi fazer conferência ali naquela localidade, sobre a dificuldade de arrecadação, né, de finanças para construir o templo ali, que eles estavam com esse objetivo de construir o templo. E aí
Quando deu logo à noite, no horário, né, da mensagem, o irmão foi para o devido compromisso que tinha, e o local de pregação era no segundo andar. E esse irmão, então, foi cumprir com o seu compromisso, pregar ali, pregar a mensagem aos irmãos. E de lá de cima tinha um pátio, né, da congregação, bem grande. E quando ele olhou lá de cima, o pátio estava repleto de carro. Repleto de carro. E depois, quando o irmão chegou até em casa, na casa do irmão que ele estava hospedado, disse: irmão, essa igreja não tem problema financeiro. Não tem. Não tem problema financeiro. Porque o irmão, o que ele está querendo dizer? Os irmãos têm condições, sim. Talvez está faltando alguma coisa. Não está relacionado pelo fato só dos carros que estavam no pátio, mas pela o nível financeiro que a igreja se encontrava. Né? Talvez ele não tinha um conhecimento a fundo, mas ele viu que, na verdade, o que estava faltando não era recurso financeiro, era a vontade voluntária de cada um de oferecer. Irmãos, se tem uma coisa mais difícil ser falado, principalmente na casa de oração, a igreja cristã casa de oração, é falar sobre dinheiro, sobre oferta. É a coisa mais complicada, é caçar briga. É caçar briga com a igreja. Só que a gente tem que abrir a mente e depois abrir o coração também. Abrir a mente para se conscientizar do que é a obra de Deus. A obra de Deus, ela tem que ter recurso financeiro também. Não é só o lado espiritual, não é só um irmão cheio do Espírito Santo, é a base, mas também tem o lado financeiro. E nós precisamos falar mais sobre isso, nós precisamos mais entender de forma mais, vamos dizer assim, subjetiva do que objetiva das coisas, para que nós possamos também participar, não como muitos, né? Eu vou dar um para receber dois. Não é isso. Eu vou dar o que eu já recebi. Porque a Bíblia fala que nós já fomos o quê? Nós já fomos o quê? Abençoados, irmãos. Já fomos abençoados. Então, assim, de certa forma, nós precisamos entender. Nós estamos o quê? Com a intenção o quê? De construir um templo, não estamos? Precisamos trabalhar nisso. Nossa mente, na mente da igreja, nós precisamos trabalhar nisso. Porque tinha um material, verso 7, terminando, né? Tinha um material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava, e ainda sobrava, né? Tinha um bastante e ainda sobrava. Tinha o suficiente. Vamos acreditar, vamos crer, vamos ter fé. Nós temos mais do que o suficiente. Só precisamos enxergar. O que está para nós já está aí. Só precisamos ver, só precisamos enxergar. E às vezes, quando a gente cria uma limitação na nossa mente de recursos, de escassez, a gente está também criando um ambiente de falta das coisas. E não é somente no lado financeiro, no lado espiritual, no lado da saúde. Eu vejo muitas pessoas, 30 anos, 40 anos, olha para uma outra pessoa de 60, 70 anos, será que eu vou chegar lá? Já está profetizando o fim da sua vida antes do tempo. Que isso? Pessoas pessimistas já estão querendo pensar na morte antes do tempo. Eu acho que enquanto nós estamos respirando, nós temos que pensar na vida e não na morte. Estamos preparados sim para a morte, que é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Claro que uma coisa a gente tem que entender, irmãos. Nós fomos criados desde a nossa infância num ambiente que nós ouvimos mais falar sobre escassez, sobre crise, sobre problemas financeiros do que sobre abundância. E uma prova disso é quando a gente tinha nossos 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, íamos para nosso pai, nossa mãe pedir dinheiro, ou quando era o nosso pai, né?
pedir dinheiro, aliás, a nossa mãe, né? Pedir dinheiro não, quem tem dinheiro é seu pai. Aí quando a gente tinha um pouco de coragem, né, para pedir ao pai dinheiro, meu filho, eu não tenho dinheiro não, mãe. Você acha que eu sou feito de quê? Ou outras coisas. E sempre assim, criando uma mentalidade de escassez, né? E quando a gente está na fase de infância, é a fase que nós estamos reformulando nossa mente, estamos construindo nossa mentalidade, né? Base da nossa vida. E às vezes a gente vai crescendo e vai carregando, né? Carregando isso que a gente construiu, essa mentalidade desde lá no princípio de infância. Irmãos, eu sei que talvez os irmãos queriam ouvir outra coisa, mas eu precisava falar um pouco sobre isso aí. Precisava. E eu falo que eu preciso aprender muito. Nós precisamos aprender muito. Eu sou contra pessoa que é materialista. Sou contra. Mas eu sou contra também a pessoa que acha que o material financeiro não faz parte da vida do reino de Deus. Porque ele faz parte. Nós não vivemos num mundo totalmente espiritual. Será que nós vamos para a nossa casa agora, vamos dormir e amanhã vamos acordar a qualquer hora, meio-dia, 1 hora, 2 horas da tarde? Esquece. Não. Temos horário para acordar, temos compromisso, né? Temos conta para pagar, temos projeto. Nós não vivemos apenas integralmente no mundo espiritual. Nós temos o mundo material. E nós precisamos entender isso também. E principalmente quando é para o reino de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Amém. Vamos passar para